Bom dia a todos, sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um encontro com essa espiritualidade pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora. Casa esta de cura, de conscientização, que nos traz sempre, pelo nosso canal aqui no YouTube, grandes informações, ensinamentos, palestras que vão fazer sempre com que a gente consiga caminhar nessa nossa jornada, sempre com entendimento através dos nossos grandes amigos espirituais. A nossa casa sempre estará aberta. Aqui já consta o telefone, o endereço, basta você estar nos entrando em contato para que possamos estar agendando, marcando tudo aquilo que é necessário para a sua melhora. Eu sou a Ana Cristina e mais uma vez nesta manhã de domingo lhe convido para que possamos juntos realizar o nosso Evangelho no Lar. E vamos assim, mais uma vez, nessa infinita gratidão, pedir ao plano maior e toda a espiritualidade, amigos espirituais, aos nossos mentores, que já estejam entre nós, que possamos assim respirar e sentir a suavidade da presença desses nossos irmãos que trazem com eles todo um alicerce que faz com que tudo aquilo que possa estar impregnado nos pisos, tetos e paredes, como a inveja, a doença, toda a desarmonia, o desrespeito, as preocupações, sejam retiradas. E no lugar de tudo isso, possa ser colocado toda aquela imensidão de amor, onde águas crísticas de Nossa Senhora se banham e traz para nós a suavidade de um lar carinhoso, um lar harmonioso e respeitoso e unido como sempre. E assim, vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Na semana passada, eu tinha comentado com vocês que o Evangelho de hoje seria sobre a lei do trabalho, que faz parte das leis morais de Deus, que se encontra no livro dos Espíritos, no livro 3º. Quando falamos em trabalho, logo nos vem a pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Mas, quando nós falamos em trabalho, normalmente se pensa em dinheiro. Inconscientemente, as pessoas associam trabalho apenas com o trabalho profissional. Na verdade, trabalho está ligado à ideia de ação e de atividade. O nosso tempo, ele é uma prioridade. Quando não estamos dispostos a fazer alguma coisa, dizemos que não temos tempo. Quando há algo nos interessa, o tempo sempre aparece. Quando a pessoa consegue ver vantagens em algo para si, ela sempre vai encontrar um tempinho. O trabalho é lei da natureza, portanto, é lei também para a saúde mental. A noção de utilidade deve começar primeiramente para quem executa o trabalho. Se a pessoa não tem a dimensão do que está fazendo, se ela opera de modo mecânico e não tem satisfação com sua atividade, mesmo que produza resultados úteis para outras pessoas, esse trabalho não tem o significado que deveria. É comum, principalmente nos dias de hoje, um indivíduo fazer algo de que não gosta, meramente para ganhar um salário ao final do mês. Muitas vezes trabalha de modo monótono e empobrecedor, vivenciando o trabalho como algo ruim,
Não é à toa que as estatísticas mostram a manhã de segunda-feira como o momento da semana em que as pessoas mais adoecem. E com isso, ela deixa de viver o único momento que existe na verdade, o presente. No entanto, ela não sabe se estará na vida física no outro dia de manhã. Segue vivendo mais em função do futuro do que do presente de sua vida. Portanto, o trabalho precisa estar a serviço do crescimento do indivíduo em toda a sua totalidade, não apenas como um meio de sustento para sua sobrevivência. Importante é fazer o que se gosta, mais importante ainda é gostar do que se faz. Pois, na verdade, nada está completamente parado no universo. Mesmo nos objetos aparentemente imóveis, em sua substância, encontram-se milhões de átomos em extensa aceleração. O que para, estraga, adoece. A água parada acumula doenças. A mente parada capta enfermidades e espalha desequilíbrio em torno. O corpo parado enfraquece os músculos, atrofiam. Uma economia onde não circula capital empobrece. À noite, enquanto nosso corpo físico dorme, também não estamos sem fazer nada. Saímos do corpo físico e continuamos vivendo nossa vida espiritual conforme nossas preferências. Uns trabalham para o bem, outros nem tanto. Sendo assim, o importante não é qual o trabalho que exercemos, mas como exercemos, isto é, com amor. A natureza é o maior estímulo ao trabalho. Tudo na natureza trabalha em perfeita harmonia e equilíbrio, dando mostras do caminho a ser seguido. Trabalhar com alegria e devotamento garante uma consciência tranquila em relação a um dever cumprido. Como disse Jesus uma certa vez a João, que está constando no parágrafo 5, versículo 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sendo o trabalho uma lei natural, o repouso é a consequente conquista a que o homem faz jus para refazer as forças e continuar o ritmo de produtividade. O repouso se lhe impõe como prêmio ao esforço despendido, sendo-lhe facultando o indispensável sustento nos dias da velhice. Quando diminui o poder criativo, as forças e agilidade na execução das tarefas ligadas à subsistência. Assim, o limite do trabalho e das próprias forças, em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre ao homem. Isso deixa claro que, sendo como é, fonte de equilíbrio físico e moral, o trabalho deve ser exercido por tanto tempo quanto nos mantenhamos válidos. É preciso buscar a medida do equilíbrio nesta questão, evitando sempre que possível comportamentos extremos, nem nos entregar à ociosidade degradante, filha da preguiça, nem nos impor um ritmo excessivo de trabalho, causador de enfermidades. A natureza exige o emprego de nossas energias e aqueles que se aposentam, sentindo-se ainda em pleno gozo de suas forças físicas e mentais, depressa caem no fastio, tornando-se desassossegados, irritadiços ou até um pouco hipocondríacos. Isso que diz muitas pesquisas. Alguns tentam eliminar o vazio de suas horas em viagens, outros em diversões. Quase todos, porém, se cansam de uma coisa e outra, entregando-se por fim, às vezes, a muitos vícios que lhes arruinam de vez
tanto a saúde como a paz íntima. O limite do trabalho e do repouso é observado, inclusive, no plano espiritual. André Luiz nos traz inúmeras referências a respeito deste assunto em sua obra Em Nosso Lar. Por exemplo, nos informa: aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados serviços não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Em Os Mensageiros, há um relato do benfeitor Aniceto relacionado a uma específica distribuição de tarefas entre os colaboradores. Na oficina, disse-nos bondoso, encontramos revigorosamente imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que, para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. A gente podendo observar bem sobre a lei do trabalho, podemos ter a seguinte conscientização que o trabalho é privilégio e aprendizado. Se nós colocarmos amor naquilo que nós fazemos para fazer os outros felizes, o nosso trabalho em qualquer parte será sempre um rio de bênçãos. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você ou eu buscamos melhorarmos, melhorando o nosso trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é o tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você decide a servir. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Vejam como é essencial a lei do trabalho, como ela faz parte da nossa evolução, do nosso aprimoramento. Porque além do trabalho em si, nós temos aquele trabalho muito mais moral e sentimental, que bate bem mais profundo lá dentro, pois o trabalho de nós termos o entendimento das coisas que ocorrem, da aceitação daquelas pessoas que fazem determinados atos, o aprimorar a nossa paciência, principalmente nos tempos atuais. Tudo isso requer um certo esforço da nossa existência. Existe um trabalho, todo ele por trás, que nós temos que estar desenvolvendo. Então, ao trabalhar todas essas questões, sim, morais, emocionais e profissionais, vão fazer com certeza todos nós um pouquinho melhores hoje do que nós fomos ontem. E assim, eu espero ter explicado um pouquinho para cada um de vocês a lei do trabalho. E que possamos nunca nos esquecer que Deus nunca parou de trabalhar e que Jesus ainda também trabalha. E que nós temos que trabalhar sim todos os dias para nos melhorarmos, como à noite o nosso espírito também trabalha. E lembra que eu já disse a vocês em capítulos passados nos nossos evangelhos que mesmo o desencarnado, ele também trabalha e muito, aprendendo, a nos instruindo, nos dando toda uma oportunidade de aprimoramento. Então, não há descanso enquanto nós não conseguimos alcançar o verdadeiro objetivo da nossa existência,
que é a nossa evolução. Então, que possamos agradecer imensamente pela oportunidade vivenciada, pelo trabalho que nós temos todos os dias, seja ele no ambiente de trabalho, seja o seu trabalho que você tenha dentro da sua casa, o trabalho de educar os teus filhos, o trabalho de cuidar dos seus pais, seja o trabalho que for que você tenha, que você possa abençoar. Vamos pedindo bênçãos para todos que nos rodeiam, abençoando sempre, sempre a todo e qualquer irmão com suas dificuldades, abençoando o nosso grande planeta, a tantos países necessitados por contas de guerra, por contas de alagamento, por contas de muito calor, de muito frio, de muito fogo. Olhai pelo nosso grande país, o nosso Brasil querido. Há tantos povos dentro de nós mesmos, aqui no nosso país que é tão imenso, que está vivendo também situações que a natureza nos obriga a reavaliar o nosso trabalho. E assim, Senhor, te pedimos pela Casa dos Tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio, pelo seu trabalho incrível em nos passar sempre orientações, por manter a Casa dos Tarefeiros através da espiritualidade, abençoando as nossas águas que possam constar aqui tanto num copo como num jarro e tudo mais. E assim eu espero estar com vocês na próxima semana para que possamos estar falando sobre a próxima lei, que é a lei da reprodução. Que todos passem um final de semana, uma semana imensa de muitas alegrias, de muito trabalho engrandecedor e que assim vamos dando por encerrado mais este Evangelho no dia de hoje. Graças a Deus.